Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel Lacerda. Atualmente estou, pela misericórdia de Deus, responsável pelo Ministério Primeiro Amor. Meus queridos irmãos, sinto-me na responsabilidade de comentar um assunto que eu acredito que seja de suma importância para a Igreja de Deus. Mas antes de fazer algum comentário, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 28 e o 29, que nos diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mas encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Meus queridos irmãos, esse texto aqui, ele retrata de quando a igreja primitiva ela estava dando os seus primeiros passos. Jesus Cristo, depois de ter cumprido a sua missão e ter subido ao céu, Jesus, ele deixa um novo mandamento e uma nova aliança. E a gente entende que esse novo mandamento e esta nova aliança, ela estava fundamentada na fé, na graça e no amor. Então, a igreja, ela dá prosseguimento, ela dá seguimento aos ensinamentos deixados por Cristo. Mais adiante, a igreja, na proporção que ia crescendo, começou a surgir alguns problemas e algumas dificuldades dentro da igreja, porque muitos que eram da seita dos fariseus, que se convertiam ao Evangelho, estavam trazendo alguns transtornos, alguns problemas a aqueles irmãos, principalmente os gentios, aqueles que se convertiam a Cristo. E que problemas eram esses? Aqueles da seita do fariseu, que apesar de crerem no Evangelho, eles começavam a incomodar os irmãos que haviam crido no sacrifício vicário na cruz do Calvário. Eles passavam a querer incutir na mente dos irmãos que apenas crer, não é, no sacrifício de Cristo, apenas crer na obra redentora de Cristo não era o suficiente. Aqueles irmãos, eles teriam que continuar fazendo a circuncisão, eles deveriam continuar guardando a lei. E isso trouxe um transtorno tremendo para aqueles irmãos do primeiro século. E aí a gente observa que os discípulos e os apóstolos foram necessários fazer o primeiro concílio ali em Jerusalém, e ali eles começaram a entender que havia uma necessidade de eles colocarem apenas algumas exigências, apenas alguns mandamentos para que aqueles irmãos eles cumprissem. E aí é quando a gente lê essa parte aqui, quando os discípulos e os apóstolos, eles se reúnem e eles entram num acordo, dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos. Ou seja, eles estavam dizendo: para vocês alcançarem a salvação, para vocês terem direito à vida eterna, não é necessário vocês praticarem as obras da lei. Não é necessário vocês vivenciarem todo o rito, todas as ordenanças que são impostas pela lei. Vocês devem simplesmente se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, vocês devem se abster do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Fazendo isso, vocês irão muito bem e estarão aptos para alcançarem a vida eterna. Meus queridos irmãos, eu quero trazer esse exemplo para os dias de hoje. Parece que as coisas se repetem, parece que as igrejas, elas nos dias atuais,
enfrentam os mesmos problemas. E eu entendo que, diante desse cenário, eu começo a perceber que algumas igrejas, elas precisam serem urgentemente reformadas. Elas precisam urgentemente passar por uma renovação. E aqui, diante das experiências, diante das vivências que nós tivemos, passando por alguns ministérios, passando por algumas igrejas, eu começo a entender, irmãos, que a igreja que Cristo estabeleceu lá no primeiro século, ela está muito diferente das igrejas que nós vivenciamos hoje. Então, eu percebo que as coisas se repetem. E eu começo a entender, irmãos, que algumas igrejas, no dia de hoje, elas não têm se contentado com o sacrifício de Cristo, elas não têm se contentado com a obra salvadora e a obra redentora de Cristo, e aí eles procuram incutir na mente dos irmãos, na mente dos fiéis, que para esses crentes, eles serem, cristãos autênticos e serem fiéis a Deus, então algumas igrejas procuram incutir na mente desses irmãos que é necessário esses irmãos se submeterem, é necessário esses irmãos obedecerem algumas leis e algumas ordenanças. E aqui eu vou citar essas leis e essas ordenanças que estão sendo impostas para que aqueles crentes que se convertem a Cristo, aqueles irmãos que adentram no Evangelho, eu vou ler aqui algumas dessas ordenanças que a gente vê na prática dentro dessas igrejas. E isso tem causado, irmãos, um transtorno, isso tem trazido um problema sério. Muitos irmãos vivem confusos, muitos irmãos vivem, na verdade, sem saber o que fazer, porque foram enxertados dentro dessas igrejas algumas ordenanças como pré-requisito para a pessoa ser um bom cristão, ser um crente fiel a Deus. E eu vou ler aqui, irmãos, e vocês vão ficar impressionados, admirados, não é? Que ordenanças são essas, não é? Que mandamentos são esses que têm trazido um certo transtorno dentro da igreja? Então preste atenção. O primeiro mandamento que nós vemos aí em algumas igrejas, e eu quero deixar claro que não são todas, mas principalmente por aquelas por onde eu passei. O primeiro mandamento, nós temos aqui: todos os crentes, membros e congregados deverão fazer todos os esforços possíveis para a construção de uma catedral. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: todos os crentes, membros e congregados deverão se doar corpo, alma e espírito para a construção de um centro de convenções. É o segundo mandamento. O terceiro mandamento: todos os crentes, membros e congregados só serão reconhecidos como bons servos de Deus e como trabalhadores se cooperarem e se dedicarem na organização das feiras gastronômicas. O quarto mandamento: só serão separados para fazerem parte do corpo de obreiros e para o ministério aqueles que estão em dias com os dízimos. Vamos para o quinto mandamento. O quinto mandamento: no aniversário do pastor, todos os crentes, membros e congregados, obreiros e ministros deverão dar de presente ao pastor um envelope cheio de dinheiro. Vamos para o sexto mandamento: só sentará na cadeira do meio o presidente ou o pastor presidente. Se algum membro ou algum obreiro ousar sentar na cadeira do meio, será tido como atravessado e usurpador, e como consequência do erro será lançado no mar do esquecimento e nunca será escolhido ou nomeado para assumir cargos ou funções eclesiásticas.
Vamos para o 7º mandamento. Todos os obreiros, cooperadores e ministros deverão conservar em seus corações e em suas mentes o nome do pastor presidente, como prova de lealdade, submissão e subserviência. Os cooperadores, os obreiros e os ministros, quando estiverem dirigindo algum culto ou estiverem à frente de algum programa na televisão, deverão lembrar da figura do pastor presidente e mencionar o seu nome no mínimo por 3 vezes. O cooperador, o obreiro ou o ministro que não obedecer este mandamento não estará provando a sua fidelidade e a sua lealdade ao seu pastor. Vejam aí, vamos para o 8º mandamento. No 8º mandamento, no aniversário do pastor presidente e nos aniversários dos pastores que exercem as funções de pastor gestor, pastor setorial e pastores coordenadores, que geralmente esses aniversários são comemorados nos púlpitos das igrejas, toda a igreja, incluindo congregados, membros, cooperadores, obreiros e ministros, jovens, adolescentes e crianças, todos deverão focar e direcionar o seu culto exclusivamente para o aniversariante. As honrarias, os louvores, os presentes e os elogios não deverão ser direcionados a Cristo, e sim para o aniversariante. Veja aí, irmãos, que peso é esse 8º mandamento. Mas vamos para o 9º mandamento. O 9º mandamento: é proibido todos os membros, congregados, cooperadores, obreiros e ministros fazerem visitas ou pregarem em outras denominações. Vamos para o 10º mandamento. Todos os membros, congregados, cooperadores, obreiros e ministros deverão orientar os seus filhos a não contraírem namoro, noivado ou casamento com rapazes ou moças de outras igrejas, tais como presbiterianas, batistas, congregacionais, episcopais e outras que não sejam a Assembleia de Deus. Isso aí eu li, foi o 10º mandamento. Vamos para o 11º mandamento. Todo o cooperador, obreiro ou ministro que for convocado para uma reunião da igreja deverão atentar e observar os trajes e o comportamento da pessoa que estiver à frente da reunião, ou seja, todos que estiverem participando da reunião obrigatoriamente deverão copiar o anfitrião que está presidindo a reunião, ou seja, se o anfitrião estiver de paletó, todos têm que estar de paletó. Se o anfitrião resolver tirar o paletó e a gravata, todos deverão fazer o mesmo. Então, aí ainda continua. Durante a reunião, nenhum participante pode fazer objeções, contestar ou refutar os assuntos trazidos à reunião. Caso isso aconteça, o contestador será visto como um obreiro mau, rebelde e problemático. Vamos agora para o 12º mandamento. Bem, irmãos, o 12º mandamento, do 12º ao 12º, inciso 8º, versa sobre questões, questões da compra de fardamentos, festas e aniversário. Preste atenção. O 12º mandamento, inciso 1º, tem até inciso, viu? 12º mandamento, inciso 1º. Fica determinantemente proibido a compra de fardamentos confeccionados fora da igreja. 12º mandamento, inciso 2º. Toda igreja deverá comprar sem reclamar um fardamento que custa R$20
por R$ 40. Por quê? Porque estará ajudando na construção dos muros do centro de convenções. 12º mandamento, inciso 3º. Só participarão do aniversário do ciclo de oração as componentes da comissão que compraram o fardamento. Não comprou o fardamento, não pode participar. 12º mandamento, inciso 4º. Só formarão no aniversário do conjunto musical os componentes que tiverem condições de comprar o fardamento. Agora vamos para o 12º mandamento, inciso 5º. Só participarão da festa de aniversário dos grupos de louvor formados por jovens e adolescentes, os que estiverem de posse do fardamento. Veja aí o quanto o fardamento é importante. 12º mandamento, inciso 6º. Só participarão dos pré-congressos aqueles que compraram ao olho da cara o fardamento. 12º mandamento, inciso 7º. Só terão a oportunidade de participar do Congresso de Mulheres as irmãs que se sacrificaram, tirando do seu salário mínimo ou do Bolsa Família R$ 40 para comprar o fardamento. 12º mandamento, inciso 8º. Só participarão dos seminários para casais os cônjuges que se sacrificaram, diminuindo o leite das suas crianças para comprarem o kit e o fardamento do seminário. Vamos lá. 13º mandamento. É obrigatório a todos os cooperadores, obreiros e ministros informar de imediato ao seu superior eclesiástico a sua entrada para o gozo de férias. Esta informação é de suma importância para os pastores que fazem as escalas de culto, que, por sua vez, se encarregará de escalar nos cultos o irmão que está de férias o máximo possível, impedindo o obreiro de desfrutar as suas férias ao lado de seus filhos e da sua família. Isso aí eu vivenciei. Se entrar de férias, tem que comunicar imediatamente ao seu superior eclesiástico, porque agora ele vai te escalar, vai preencher todo o teu tempo e você não vai ter tempo nem com os filhos, nem com as famílias. E o 14º mandamento, já estamos encerrando, o 14º mandamento: não é permitido, em hipótese alguma, um obreiro ou um ministro dirigir o culto de domingo à noite sem paletó e gravata. E por fim, irmãos, essas igrejas encerram suas normas e regras com o 15º mandamento, que é uma coisa simples, mas é um absurdo. O 15º mandamento, que versa sobre a proibição do uso de barbas e costeletas. Amém? Então, irmãos, mas alguém pode dizer assim: mas pastor, né? Onde o senhor pesquisou isso? Nessas igrejas que o senhor está se referindo, tem algum estatuto que versa sobre esse assunto? Sabe qual é a minha resposta? Não, não tem. Agora, eu vou fazer uma pergunta a você. Tudo isso que eu li aqui, você tem conhecimento? Certamente sim. Tudo isso que eu li aqui é uma verdade? Certamente não. Sabe por quê? Porque não tem nada escrito em estatuto, mas estão escritos na tua mente e na tábua do teu coração. Onde isso é ensinado? Onde esses mandamentos são pregados? Onde esses mandamentos são formalizados? Nas reuniões. Essas igrejas costumam fazer reuniões constantes,
reuniões de convenção, reuniões de presbitério, reunião de diaconato, reunião de obreiro. Em todas essas reuniões, irmãos, isso é maciçamente pregado, esses mandamentos são maciçamente disseminados, e isso vai para a mente e o coração dos fiéis. Não é preciso estar escrito em lugar físico nenhum. Isso é colocado na mente, não é? Ou seja, deixou de ser escrito em tábuas de pedra, em tábuas de papel, para ser incutido na mente e no coração. Por que eu sei de tudo isso? Não é porque eu tenho um livro que fala sobre isso, é porque está escrito nas tábuas do meu coração e da minha mente. Agora, há uma diferença, porque eu me libertei dessas coisas. Aí eu digo como o apóstolo Paulo, tudo isso que me ensinaram, tudo isso que me impuseram a fazer, eu considero como escória. Fui liberto dessas coisas. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão e ajude essas lideranças. Essas igrejas que eu estou falando, elas precisam urgentemente passar por uma reforma. E aqueles crentes que congregam ali precisam também, irmãos, de uma lavagem do Espírito Santo na vida para serem libertos de todos esses mandamentos aqui. Isso tem causado um peso, isso tem causado, irmãos, um fardo, isso tem levado muitos crentes à depressão, isso tem levado muitos crentes, irmãos, a viverem uma vida infeliz, uma vida amargurada. Por quê? Porque tudo isso aqui, irmãos, que eu acabei de ler, isso não traz paz, não traz felicidade, não traz gozo, não traz alegria. Alguém chegou para Jesus e disse assim: mestre, qual é o maior mandamento que eu tenho que fazer? Jesus disse: olha, apenas dois. O primeiro grande mandamento é esse: é amar o teu Deus, é viver uma vida de obediência, é amar o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento, ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: olha, você fazendo apenas esses dois mandamentos, você obedecendo apenas esses dois mandamentos e fazendo isso de coração, você já cumpriu toda a lei, não é necessário mais nada. Então, irmãos, Deus tenha misericórdia, não é? Deus tenha misericórdia dessas igrejas, e que o Senhor urgentemente, irmãos, não é? Urgentemente, o Senhor venha intervir nessas igrejas, fazendo uma obra de reforma, não é? Tirando todo esse fardo, todo esse peso, para que aqueles irmãos ali, irmãos, que servem com tanta sinceridade, possam sentir a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só Cristo Jesus pode dar. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e um abraço a todos em nome do Senhor Jesus. Lembrando a vocês que eu gravei esse vídeo com amor e com misericórdia. Fiquem na paz.